A paz de Cristo, queridos irmãos e amigos da Igreja Presbiteriana de Irajá e todos os amigos que gostam de participar conosco do estudo bíblico. Pois bem, hoje o estudo bíblico que nós vamos passar para vocês é sobre o livro do Apocalipse. E quando a gente fala Apocalipse, vamos tentar entender rapidamente aqui algumas coisas. Apocalipse é um livro escrito por João, é uma revelação de Jesus Cristo dado ao apóstolo João. O apóstolo João estava preso na ilha de Patmos, e ali na ilha de Patmos ele recebe essa revelação do Senhor Jesus Cristo, e ele escreve, ele vê, ele ouve, e ele escreve a revelação que Cristo colocou para ele dar para as 7 igrejas da Ásia. O nome Apocalipse significa revelação, revelação. João escreve esse livro debaixo de toda uma série de códigos e simbologias, e é justamente esse código e simbologias que confundem muitas pessoas que, ao lerem Apocalipse e fazem interpretações das mais diversas, justamente por causa desses códigos e dessas simbologias. Mas veja, tente entender nesse momento. Ele estava preso debaixo do poderio de Roma. O imperador romano naquela época era Domiciano. Ele é preso, João, na ilha de Patmos. Ele é o último apóstolo, porque Paulo e Pedro tinham sido presos pelo imperador anterior, que era Nero. E agora que Nero já se foi, já morreu, João, que é o último apóstolo do Senhor Jesus Cristo, foi preso na ilha de Patmos, e isso na época do imperador Domiciano. Então, quando ele escreve com simbologia, com códigos, para que a própria Roma, para os romanos, não pudessem entender o que ele estava escrevendo, que tinha muito a ver com os próprios romanos naquela época. Bom, o assunto de hoje, que nos leva a fazer esse estudo em Apocalipse, está em Apocalipse capítulo 13, quando fala da marca da besta e o número 666. Esse é o tema, que durante a semana houve farta discussão sobre esse assunto e achamos por bem, então, realizarmos um estudo sobre esse assunto. Nós vamos tentar entender 3 figuras aqui que aparecem em Apocalipse. No capítulo 13 em diante, nós observamos bem. Em Apocalipse 13, verso 1, você tem a figura de uma besta que emerge do mar. Em Apocalipse 13, verso 11, você tem a figura de uma besta que emerge da terra. Nesse inteirinho, você também tem a informação de um dragão. Vamos tentar entender, antes de tentar entender o número 666, que seria a marca da besta, vamos tentar entender quem é a própria besta. A primeira besta, que está em Apocalipse 13, verso 1, João diz assim: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. Ora, João vê uma besta emergir do mar, o que representa aí essa besta um poder de perseguição, representa também um poder de um estado demoníaco. Esta besta, ela é repulsiva, ela é monstruosa, ela é feroz, ela é agressiva, e muitos entendem que essa besta, ou primeira besta, desse versículo 1 de Apocalipse 13, seria, na verdade, uma imitação de Cristo. O diabo produz uma imitação de Cristo, porque Satanás ele é um imitador das coisas de Deus, ele gosta de imitar as coisas de Deus, porque ele se acha tão potente, ou tão importante, ou tão forte, ou tão onipotente quanto o próprio Deus, e esse foi um dos motivos da queda dele, por ele querer se achar igual a Deus, e ele não é igual a Deus. Satanás então tenta imitar Deus. E nessa, ele produz esta besta. E esta besta, para alguns autores, se entende que esta besta seria o anticristo, que é mencionado na Bíblia Sagrada e em vários textos, mas eu vou citar aqui o texto da primeira carta de João, capítulo de número 2, verso 18. O apóstolo João, em uma das suas 3 cartinhas, nesse caso a primeira carta, ele fala o seguinte, e eu vou localizar aqui na Bíblia Sagrada e ler para você. 1 João capítulo 2, verso 18, aconselho também, querido amigo, a você ver na sua Bíblia.
diz o seguinte: filhinhos, é a forma amorosa de João falar com a igreja. Filhinhos, já é a última hora. Já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Então você vê que João está falando aqui de algo que haveria de acontecer no futuro. Ele diz assim: já é a última hora. Então, momento escatológico. Escatologia significa o estudo da doutrina dos tempos do fim. Tempos do fim são os tempos onde Jesus Cristo, na parousia, retornaria à Terra. Quando eu digo que Jesus Cristo retornaria à Terra, tem que ficar bem claro que esse retornar não é pisar na Terra, não. Porque o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, em uma das suas cartas aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo deixa bem claro que, na verdade, não é Cristo que volta à terra ou que pisa na terra novamente. Ele volta na parousia, na sua segunda vida, com grande poder, com uma milícia celestial. E ele não pisa na terra, o Senhor Jesus. Mas a igreja é arrebatada, os crentes vivos que vão ver Cristo voltar, são arrebatados e vão ao encontro de Cristo nos ares. Então vai ficar bem esclarecido isso. Então, quando eu falo que Cristo iria voltar à terra, nós verificamos aqui que o João coloca na última hora. A última hora são esses momentos que antecedem o retorno do Senhor Jesus Cristo, ou seja, a parousia. E aí ele fala que vai surgir essa figura do anticristo. E como muitos autores, muitos teólogos entendem que Cristo veio à terra em figura humana, como gente, como pessoa, muitos entendem também que esse anticristo em questão também viria como figura humana. Ele é produzido por Satanás. João, aqui nessa cartinha, fala que na época dele, João, já havia outros anticristos. O que é anticristo? São pessoas que são contra Cristo. Mas quando ele fala no singular, o anticristo que haveria de vir, então lá na frente, no futuro, uma palavra profética do apóstolo João na sua cartinha, no futuro, no princípio dos tempos no fim, no momento da tribulação, viria esse anticristo, no singular, ou o anticristo viria, você já consegue entender aqui que essa figura do anticristo não é somente porque ele é contra Cristo, mas porque ele deseja se colocar no lugar de Cristo. Por isso que eu falei antes, a figura do anticristo produzida por Satanás é um imitador de Deus, ele gosta de imitar a Deus, ele quer produzir uma figura, que seria o anticristo, que seria contra Cristo, mas que se colocaria no lugar de Cristo para ser adorado pelas pessoas. Então essa primeira besta de Apocalipse 13, versículo 1, seria, hipoteticamente, essa figura do anticristo, aquele que é contra Cristo, mas que vem para se colocar no lugar de Cristo, para ser adorado pela humanidade. Isso lá no final dos tempos, momentos anteriores à parousia, momentos anteriores ao retorno do Senhor Jesus Cristo, que voltaria à terra, mas que se encontraria com a sua igreja nos ares. Bom, e a segunda besta? Bom, a segunda besta, ela tem uma função, e eu quero localizar ela para você aqui em Apocalipse também, no mesmo capítulo 13, só que o versículo é outro. O versículo é o versículo 11. E no versículo 11 você vai encontrar essa segunda besta, que ao contrário da primeira, que emergiu a primeira do mar, essa segunda besta emerge da terra, né? Ela sobe da terra, ela sobe à terra. E ela sobe, e a Bíblia diz o seguinte: vi ainda, de João, revelação de Jesus para ele, vi ainda outra besta, emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão, né? Então ele coloca aqui: exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e seus habitantes adorem a quem? Adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Então aqui você tem a função dessa segunda besta. A função dela, olha só, ela tem autoridade perante a primeira besta, exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e a função dela é fazer com que a terra, né, essa terra, já no final, momentos anteriores à parousia do retorno de Cristo, faz com que essa terra, ela faz com que a terra
olhe para a primeira besta, olhe para o anticristo, olhe para aquele que se coloca no lugar de Cristo, para que os habitantes da terra adorem o anticristo, adorem a primeira besta de Apocalipse 13, versículo número 1. Então a função dela é uma função parecida, semelhante à função do Espírito Santo. Lembra? O Espírito Santo veio veio para mostrar à igreja, lembrar à igreja quem foi Jesus, o que Jesus Cristo fez nessa terra. O Espírito Santo vem na condição de glorificar o nome de Jesus. E como o diabo ele gosta de imitar a Deus, verifica assim Apocalipse, que é um livro profético escatológico da doutrina dos tempos do fim, você verifica que o diabo, imitando a Deus, ele produz a figura da segunda besta, que tem uma função, e a função é fazer com que as pessoas da terra olhem, admirem, adorem a primeira besta, que seria o anticristo. Uma função parecida, similar com a função do Espírito Santo. Continuando ainda nesse entendimento, vamos tentar entender agora a figura do dragão. Apocalipse capítulo 20, no versículo 1 e 2, você pode abrir na sua Bíblia, por gentileza, diz o seguinte: então vi descer do céu, João vendo, Cristo revelando, ele vendo. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. O anjo desce do céu, pela ordem de Deus, e esse anjo com uma grande corrente amarra quem? Prende quem? Acorrenta quem? Acorrenta, vou ler agora, versículo 2, Apocalipse 20, ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Não vou entrar aqui na questão do 1000 anos ser literal ou não. Nós, presbiterianos e reformados, calvinistas, entendemos que nós somos milenistas e, portanto, entendemos que a questão do 1000 anos não é literal, e se quando Cristo veio e quando Cristo retornar, entendemos dessa forma 1000 anos. Mas queremos nos prender realmente nessa questão em que quem é o dragão? O dragão, na verdade, é o diabo, é Satanás. Aí você tem, primeira besta, hipoteticamente seria então o anticristo. É aquele que imita Cristo, não é assim? Que é contra Cristo, mas imita Cristo e se coloca no lugar de Cristo para ser adorado, e ele é adorado através da segunda besta que emerge da terra e que tem a função similar ao Espírito Santo, no sentido de dela, segunda besta, enaltecer a primeira e fazer com que os seres humanos, habitantes da terra, no final dos tempos, olhassem para o anticristo, olhassem para essa figura e o adorassem como se ele fosse algum tipo de Deus. É a segunda besta que faz isso. E você entende que esses dois, a primeira besta, a segunda besta, o anticristo e a segunda besta, que a Bíblia chama de falso profeta, né? Tem um chefe que os produziu, que os imaginou e os produziu, que é Satanás, que é o dragão. O dragão, na verdade, é Satanás. Então aqui você tem uma coisa interessante e pouco falada, que é a chamada trindade profana. A trindade profana é Satanás, que é o dragão do Apocalipse 20, versículo 1. Você tem a primeira besta, que hipoteticamente é o anticristo, o imitador de Cristo, aquele que quer tomar o lugar de Cristo. E você tem a segunda besta, Apocalipse 13, versículo 11, que é o falso profeta, aquele que vem na função justamente de fazer com que os seres humanos, habitantes da terra, olhem para a primeira besta, olhem para a figura da primeira besta, o anticristo, e o adorem, como a gente acabou de ler no versículo bíblico que agora aqui há pouco. Então é a chamada, é estranho, né? Mas é a chamada trindade profana. E por quê? Ora, Satanás não gosta de imitar Deus, e o Senhor Deus, ele não subsiste em 3 pessoas, e que é a trindade divina, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Satanás, imitando a ele realiza a trindade profana, que é ele, Satanás, que é o diabo, que é a primeira besta, que é o anticristo, e a segunda besta, que é chamado do falso profeta. Satanás, ele procura imitar o Senhor Deus em tudo. E nós observamos que ele procura imitar o Senhor Deus em algumas coisas. Por exemplo,
ele produz uma besta que é a sua própria imagem. Como o Senhor Jesus Cristo, o nosso Cristo, é a imagem de Deus Pai. A imagem do Senhor, a imagem de Deus Pai. Verificamos que no versículo 12 de Apocalipse 19, não é? Jesus, a Bíblia diz que os seus olhos, os olhos de Jesus, são chama de fogo. Na sua cabeça há muitas diademas. E também observamos Apocalipse 13, versículo número 1, que a besta tem 10 chifres e tem 10 diademas, por imitação de Jesus também. A besta tem um nome, tem nomes que são, na verdade, blasfêmias, escritas sobre a cabeça da besta. Há nomes que são blasfemos, que são blasfêmias, imitando Jesus. Porque lá em Apocalipse 19, versículo 12 também, a Bíblia relata para a gente que Jesus tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Que também em Apocalipse 13, verso 1, a besta tem nomes blasfemos ou blasfêmias referentes a nomes escritos sobre a sua própria cabeça. Novamente, você verifica o diabo tentando imitar a Deus. Outro ponto. O dragão, Satanás, da primeira besta, não é da primeira besta, ele recebe poder, não é isso? Cristo também, Deus dá a Cristo poder, Deus dá a Cristo trono, Deus dá a Cristo autoridade. O trono está em Apocalipse 3, verso 21. A autoridade dada a Cristo por Deus está em Apocalipse 12, verso 10. E em Apocalipse 5, verso 12 e 13, Deus dá a Cristo poder. O que o diabo faz? O Satanás faz? Ele procura também dar ao que ele produziu, ao anticristo, ele procura também dar o quê? Poder. Então nós verificamos no versículo 2... No versículo 2, vou ler para você aqui. Diz assim: a besta que vi era semelhante a leopardo, com os pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão, e você já sabe quem é o dragão é Satanás, e deu-lhe o dragão o quê? O seu poder. E não é somente isso. Cristo não recebeu autoridade, poder e o sentar no trono por parte de Deus? Satanás imita a Deus e dá ao anticristo, que ele produz, o anticristo, que é essa besta que emerge do mar, não é? Ele dá, está escrito aqui no verso 2, Apocalipse 13, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Mais uma vez, Satanás imitando ao Senhor Deus. A besta tem uma ferida fatal que foi curada. Eu quero até ler para você novamente essa questão aqui, para que você possa ter uma noção melhor sobre isso. No versículo 3, Apocalipse 13 fala: então vi uma das suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Ferida mortal, que foi curada. É uma encenação, aqui você tem, na verdade, uma grande encenação falsificada de Satanás da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo também, ele é ferido de morte na cruz do Calvário e no terceiro dia ele ressuscita. Então Satanás, imitando a Deus, aqui ele coloca que esta besta que ele cria, que é o anticristo, tem uma ferida fatal que é curada. Que é curada, semelhante ao quê? Semelhante, querendo lembrar, à ressurreição do Senhor Jesus. E esta cura da besta, essa cura que era fatal, mas que foi curada nela, atrai seguidores, porque a Bíblia fala que a terra se maravilhou. Está aqui, o verso 3. Toda a terra maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Está no versículo 4, Apocalipse 13. Então você vê como Satanás ele age,
como ele imita a Deus e como no final dos tempos, no período que vai anteceder ou dentro da grande tribulação, do sofrimento que haverá sobre esta terra, antes da parousia, antes de Cristo voltar, antes de Cristo arrebatar a sua igreja e os crentes que estiverem salvos no céu, mortos e salvos no céu, as almas dos crentes nos céus, ressuscitarão em corpos espirituais. Você vê que antes desse retorno de Jesus, vai haver esse momento. E nesse momento a Bíblia coloca para nós: toda a terra se maravilha, porque a ferida mortal foi curada, o que faz com que as pessoas passem a adorar esta besta, que seria o anticristo, verificando esse poder que ele tem. No verso 4, e verificamos que da onde que vem esse poder, da onde que vem essa autoridade, porque fala assim: adorar o dragão. Ora, quem é o dragão? O dragão é Satanás. Nós já verificamos isso aqui. O povo da terra passa a adorar o dragão, porque o dragão deu autoridade à besta, que é o anticristo. E também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante a ela, a besta? Quem pode pelejar contra ela? Então as nações da terra, o povo da terra, os habitantes da terra, passam a olhar para a besta, passam a olhar para Satanás, passam a seguir a Satanás, são seguidores de Satanás, seguidores da besta, atraídos por eles, não é? E se esquecem de Deus, e passam a seguir, e ainda desafiam: quem é semelhante a ela, a besta? Então aquele que imita Cristo, aquele que é contra Cristo, que imita Cristo e quer se colocar no lugar de Cristo, que é a primeira besta, que emerge do mar e que é hipoteticamente o anticristo, como nós estamos colocando aqui para você, que é o anticristo, nós observamos então a multidão, as pessoas que estão adorando ao dragão, adorando e vendo a autoridade que o dragão deu à besta e perguntando: quem é semelhante à besta? Quem são essas pessoas? Essas pessoas são aquelas pessoas que possuem a marca da besta. Essas pessoas que perguntam: quem é semelhante à besta? E que adoram a besta. Essas pessoas possuem a marca da besta. A questão aí é saber se essa marca da besta, se ela é literal ou se ela é simbólica, se a marca da besta é um chip que é colocado sobre a mão da pessoa ou sobre a fronte da pessoa, se a marca da besta é algum código, é algum tipo de alguma coisa que é implantada na pele da pessoa mediante essa tecnologia moderna. Ou a marca da besta é algo simbólico. O que seria essa marca da besta? O que sabemos então que a pergunta é feita: quem é semelhante à besta? E mais ainda, no capítulo 13 de Apocalipse, verificamos aqui: foi-lhe dada, verso 5, foi-lhe dada uma boca que proferia blasfêmias e arrogâncias. Verso 6, e abriu a boca em blasfêmia contra quem? Contra Deus. Então a besta, o anticristo, que quer tomar o lugar de Cristo e que tem seguidores, e esses seguidores são aqueles que possuem essa marca da besta, essa besta então, ela começa a promover, a falar blasfêmias contra Deus para difamar o tabernáculo do Senhor, difamar os que habitam com o Senhor, os que habitam no céu. E digo mais para você, avançando um pouco mais, vou para o capítulo 19 e quero te trazer logo, porque estou encerrando aqui essa primeira parte do estudo e vamos voltar na semana que vem com a segunda parte do estudo falando sobre essa marca da besta, que já demos dicas aqui perguntando a você se é literal ou se é simbólica, mas não posso deixar de terminar esse estudo dizendo para você, trazendo palavra para você boa, de um Cristo vitorioso, porque lá no capítulo 19 de Apocalipse, versículo 11, acima dele em negrito está escrito: Cristo, o vencedor da besta e do falso profeta. E diz: vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo, na sua cabeça há muito diadema. Jesus tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo, E é ele, Jesus, o Cristo, na parousia, na sua vinda à terra, daquela maneira que está em Tessalonicenses no céu, ele vence a besta, e ele vence o falso profeta, e ele vence o dragão, ele vence Satanás. Então eu queria colocar isso para você.
Mas fica a questão aqui para nós. A arrogância é tanta que é perguntado quem é semelhante à besta. Ou seja, Satanás se vê com a sua trindade profana. Ele, Satanás, a primeira besta, que é hipoteticamente o anticristo, e a segunda besta, que hipoteticamente é o falso profeta, de acordo com a Bíblia de Estudo de Genebra, que fala que a segunda besta que emerge da terra é o falso profeta. Essa trindade profana, ela chega a uma arrogância tal que falam claramente, e o povo que o adora, que possui essa marca da besta, quem é semelhante a ela, ou quem tem poder igual a ela? Ninguém. E começam a falar mal, a blasfemar contra Deus. E a igreja? A igreja está na terra. A igreja está assistindo tudo isso. Está vendo grande sofrimento na terra, porque Satanás persegue a igreja, a besta persegue a igreja, imita a Cristo, mas é contra Cristo e é contra os seguidores de Cristo. E ela possui seguidores que possuem esta marca, que nós vamos estudar mais para frente, volto a dizer, semana que vem, se ela é literal, porque você deve estar pensando aí nessa questão do número 666, vai estar escrito na pessoa, esse número vai estar colocado na pessoa, esse númerozinho, 666, na mão ou na fronte. Nós vamos estudar isso semana que vem. A marca da besta é literal? A marca da besta é simbólica? Saberemos semana que vem. Mas uma coisa eu sei hoje, uma coisa eu falo para você hoje. O Senhor Jesus, o Cristo, ele vence a besta. A primeira besta, que é o anticristo, ele vence o falso profeta, que é a segunda besta, e ele vence o dragão, que é Satanás. Porque ele é o Senhor sobre todas as coisas, e nós seguimos a Jesus. Aguarde, semana que vem voltaremos com a marca da besta, literal ou simbólica. Deus te abençoe em nome de Jesus.